Mas esse mês terminamos falando sobre esse tema que foi muito bom para nós. Algumas pessoas me disseram na saída, em algum lugar, em algum momento, que haviam entendido perfeitamente, agora sim sabiam o que significava ser um sacerdote. E que elas entendiam que sim, elas eram um sacerdote, não apenas alguém que vestia um paramento, ou alguém que estava em cima de um púlpito ou de um altar. Então nós ouvimos muita coisa sobre o sacerdócio até agora. Eu entendo que a igreja, mais do que simples pregações, a igreja precisa ter verdadeiros ensinamentos da palavra, porque é a palavra que vai nos sustentar. Alguém deu um testemunho de que está sendo transformado pela palavra, e toda a sua família está vendo a sua vida e está dizendo, alguma coisa está acontecendo na tua vida, e ela disse, é a palavra de Deus. Então alguém disse, continua então, vai. Nós ouvimos muita coisa sobre o sacerdócio até agora. Aprendemos que somos sacerdotes e temos um sumo sacerdote. Aprendemos quem é o nosso sumo sacerdote, que a sua linhagem, ela não é adâmica, ela não é humana. A linhagem do nosso sumo sacerdote é de Melquisedeque, alguém que não tinha linhagem, não tinha descendência, não tinha pai nem mãe, o próprio Senhor. Nós somos sacerdotes porque temos um sumo sacerdote sobre nós. E aprendemos isso. Todos já sabemos sobre o sacerdote do lar. Falamos muito sobre isso, mas o nosso tema hoje é sacerdócio e família. Não é tanto sacerdote na família. Ouvimos muitas vezes, mas penso que a família tem uma posição muito maior dentro desse espectro, desse aspecto sacerdotal. O sacerdócio na Bíblia nasce na família, ou podemos dizer que ele se estende do tabernáculo para a família. Tem uma posição muito maior do que todo esse mover sacerdotal. O sacerdócio nasce na família, se estende do tabernáculo para a família, e por isso nós podemos dizer alguma coisa sobre uma família ser sacerdotal. O que significa isso? O que significa ser uma família sacerdotal? Antes, contextualizando, vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 18, versículo 1 a 7. Números 18, de 1 a 7. Números 18, de 1 a 7. Diz assim, o Senhor disse a Arão, você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o trabalho que ali se faz. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente, ponto. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Muito bem, a coisa era muito séria, sim ou não? Mas por que eu estou lendo esse texto? Dentro de tudo aquilo que eu já falei, que o sacerdócio era único, exclusivo, agora, através da reforma, 506 anos que comemoramos a reforma esse ano,
o sacerdócio, um dos aspectos, ou uma das forças da reforma foi justamente, das bases da reforma, foi o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Arão e seus filhos tinham uma responsabilidade muito grande. Eles responderiam pelas ofensas do povo. Deus escolhe uma família para o serviço sacerdotal. Deus escolheu uma família para começar o mundo, a criação. Deus escolheu uma família para reiniciar depois do dilúvio. Aí vem, Deus escolhe um povo para si, e dentro desse povo Deus escolhe uma família sacerdotal. Mas o propósito de Deus em escolher essa família sacerdotal, essa família de sacerdote, era para abençoar todas as famílias da terra. Era para que todas as famílias da terra chegassem a ser sacerdotes. Então essa responsabilidade tão grande de uma família chega até nós, porque o importante é que nós vamos entender que o nosso sumo sacerdote, no seu sacrifício perfeito e santo, nos tornou sacerdotes para sempre. Tudo deveria ser santo para o sacerdote. Ele deveria ser separado, ele deveria ser santo. Ninguém, não era qualquer pessoa que podia se aproximar dele, porque ele precisava manter essa separação, essa integridade. Inclusive tudo que acontecia na própria casa, seus filhos. E aqui, ao ler esse texto, eu quero saliente, se vocês perceberem, deixar saliente que aqui está claro que o sacerdócio era para Arão e seus filhos. Seus filhos vão estar com você, seus filhos estarão com você no tabernáculo, eles te servirão. E eu escolhi levita entre os seus irmãos levitas, e eles vão te ajudar, e eles serão um presente. Eu quero dizer para você, líder, você que trabalha, você foi mencionado aqui, projeção, transmissão, iluminação, câmeras, você é um presente de Deus para a igreja do Senhor. Amém? Você não se alegra com isso? Você é um presente de Deus. Porque você está aqui porque Deus te deu para nós. Deus te deu para nós, e quando eu digo nós, digo igreja. Então você é um presente maravilhoso para nós. Nós sabemos que não existem mais sacerdócios no sentido paramental, aquelas coisas todas, aqueles sacrifícios, aqueles rituais. Não existe mais nada disso, porque já o perfeito sacrifício foi realizado. O sacrifício eterno, o único sacrifício eterno já foi feito por Jesus. Não precisamos mais, mas o princípio permanece. O princípio da separação, da santidade, da responsabilidade, do sacerdócio e da família. Eu já posso dizer logo de cara que o grande problema hoje da humanidade, o grande problema hoje da nossa sociedade é a falta de sacerdócio na família. E por isso que o diabo segue atento, avançando para destruir a família, desfazer a família, descaracterizar a família. Essa é uma das estratégias desse socialismo disfarçado, comunismo, estratégia diabólica no mundo que tem o objetivo de destruir, desfazer a família. Porque ela é um projeto de Deus, é um propósito de Deus. Já sabemos que não existem sacerdotes que oferecem sacrifícios ou que praticam rituais. O sacrifício de Jesus foi completo. Ele é o sumo sacerdote para sempre. O seu sacrifício foi eterno. E Hebreus fala sobre isso. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é,
não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santos dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Para nós, para cada um de nós que estamos aqui. Mas precisamos entender, e muitos se esquecem disso, que o princípio permanece, o princípio de tudo permanece, o princípio do tabernáculo, o princípio do sacerdócio, o princípio dos sacrifícios, tudo isso permanece se cumprindo na igreja, na oração, na adoração, no serviço, no ministério, nos dons, permanece. Mas nós precisamos entender isso. Eu trago aqui a lembrança, por exemplo, quando Rebeca foi escolhida para ser esposa de Isaac. Quando ela foi tirada da sua família e foi levada para ser esposa de Isaac, isso está em Gênesis capítulo 24, 60. Os seus irmãos, a sua família a abençoou e disse assim, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Veja bem, o que determinava essa declaração profética sobre Raquel era a aliança. Tudo isso estava na fidelidade da aliança. A desobediência era punida com maldição, mas a obediência com a bênção, logicamente. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênçãos. Aquela coisinha que anda por aí arrebentando tudo, derrubando tudo, quebrando tudo, é bênção. Um dia o pai disse, esse menino, meu Deus, é uma peste, não sei o que, nunca mais você fala isso. Nunca fala, esse menino não para, é um problema, é uma peste, quebra tudo. Não fala isso, irmão, ele é uma bênção. Amém? Diga, ele é uma bênção. E não diga isso, ironicamente, não, diga com fé. Diga profetizando, filho, você é uma bênção. E se tiver que dizer, filho, é uma bênção, e pegar a vara e dar uma, vai ser bom também. Ajuda. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os seus irmãos estão dizendo, a sua descendência será abençoada. Isso é sacerdócio. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque uma família está dando uma palavra sacerdotal, está dando uma palavra de Deus. Olha como se move o sacerdócio dentro da família, quando um abençoa o outro. Quando um abençoa o outro. Quando um quer ver bem o futuro do outro. Essa semana que passou, me mandaram um vídeo, o povo ama me mandar vídeo assim, né? Mandaram um vídeo na família no cemitério, enterrou o pai ou a mãe e começou a briga, pedrada, paulada, por causa da herança. No cemitério mesmo, enterrou e já aproveitaram as pedras, as cruzes e viraram armas de guerra. Então, o que determinava essa bênção era que a família tinha a família tinha essa função sacerdotal. Não é? Se orava na família, se adorava na família. Irmãos, o que está acontecendo com a família? Está faltando sacerdócio na família. Está faltando altar na família. Está faltando altar na família. Uma família missional, uma família que cumpria a missão de Deus. Família missional não quer dizer aquela que vai para a África, que vai para a Índia evangelizar ou fazer missões. Se for também é bom. Mas é a missão de tudo que envolve aliança com Deus. Isso é sacerdócio. O sacerdócio é patrimônio ético, espiritual e não apenas material. O sacerdócio nessa terra é função da igreja. É função nossa sermos sacerdotes nessa terra.
E como sacerdotes, nós vamos ler uma passagem que nos responsabiliza. Nós não podemos apenas ver as coisas acontecendo, que estão acontecendo com as nossas crianças, que está acontecendo na nossa sociedade. Nós também precisamos ser uma voz profética neste lugar. Nós precisamos ser uma voz poderosa neste lugar. Em nome de Jesus. Então, vamos ler Gênesis 22. Gênesis 22, de 15 a 18. Gênesis 22, assim. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o meu filho, o seu filho, o seu único filho, seja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então o propósito é abençoar todas as famílias da terra, através de uma descendência, através de uma ascendência, sacerdotal, abençoar a todas as famílias da terra. Famílias, homens e mulheres que abençoam, famílias que abençoam a outros, famílias que abençoam a outras famílias, famílias santas, separadas, famílias cheias do Espírito Santo, famílias cheias do poder de Deus, família, lugar de adoração, de refúgio do cansado, do oprimido. Isaac, presta atenção numa coisa. Isaac caminhou com seu pai Abraão. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Isaac caminhou com seu pai. Eram 3 dias de caminho. Foram até o Monte Horebe, ou Monte Moriá. Eram 3 dias de caminho. E Isaac, depois você lê, você já conhece essa história, muitos de vocês. Isaac sabia o que eles iam fazer. Sabia. Mas uma coisa ele não sabia, ele não entendia: onde está o cordeiro para o sacrifício. Isso ele não entendia. Faltava o cordeiro para o sacrifício, um animal para o sacrifício. O que ele não sabia até aquele momento é que ele era o sacrifício. Ele era o cordeiro para o sacrifício. É um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo. Deus disse para Abraão. Aí Abraão, vocês conhecem a história, Abraão vai sacrificar seu filho, e Deus vê que realmente Abraão estava disposto, Abraão ia obedecer, Abraão ia sacrificar seu filho. E Deus disse: Abraão, não faça isso. Como você não me negou, quando você não negou a mim o seu único filho, né? Então eu vou te abençoar, e não somente você, mas eu vou abençoar todas as descendências da terra, todas as famílias da terra, através da sua obediência. Mas guarda isso, você não me negou o seu filho. Irmãos, podemos negar os nossos filhos a Deus de muitas maneiras. Essa palavra me veio: podemos negar os nossos filhos a Deus de muitas maneiras. Sabe, quando nós negligenciamos o nosso sacerdócio, nós estamos negando os nossos filhos a Deus. Isso é muito mais sério do que nós estamos vivendo. Gente, eu fico contente que você fica quietinho agora, assim, só ouvindo e pensando: ai meu Deus. Quando não os ensinamos a adorar a Deus, quando os deixamos viver como eles querem, os estamos entregando ao mundo e não a Deus. Na formatura da minha neta, eles fizeram um vídeo das crianças falando dos pais. Ah, meu pai. Eu fiquei impressionado, dei graças a Deus, falei: família. Essas crianças estão crescendo numa família, tem pai, tem mãe, amam seus pais. Aí, uma criança disse assim, eles mostraram os vídeos, uma criança assim: eu amo meus pais, porque eles deixam fazer tudo o que eu quero. Aí eu falei: ah, meu Deus,
Ai, meu Deus. Né? A criança, claro, a criança ama os seus pais, porque eles deixam ela fazer tudo o que ela quer. Por que os avós são amados pelos netos? Né? Quer dizer, vocês viram um desenho, a mãe falando, palavra mágica, um período desse tamanho, palavra mágica, para poder receber, palavra mágica, vovó. Então, palavra mágica para ganhar tudo, para receber tudo, vovô e vovó. Né? Então, é aquela ideia minha, você educou bem os seus filhos, pode mimar os seus netos. Mas se você não educou seus filhos, vai ter que criar os seus netos. Então, quando vejo essas coisas, crianças em manifestações impróprias, cartazes que dizem crianças trans existem, aí vemos pais, mães, avós, estão entregando essas crianças ao mundo, um sacrifício maligno, vocês estão entregando a demônios e não a Deus. Não considero que eu esteja exagerando nada aqui hoje. Ao contrário, quero ser essa voz de Deus para o alerta. Eu quero ser esse sacerdote de Deus para o alerta às famílias. Aleluia. Aliança para Israel e evangelho para nós. Mas o sacerdote espiritual segue no evangelho como um princípio estabelecido por Deus para todas as gerações. No evangelho está o sacerdócio. O evangelho é que os pais transmitam, porque não era suficiente ter uma descendência numerosa, mas a missão incluía a educação. Isso é, Deus mandou os pais, eduquem seus filhos e eduquem eles na lei, na palavra. Não deixar os seus filhos perderem a lembrança do que Deus tem feito. Eles vão à escola, eles vão não sei aonde, vão receber educação, mas em casa, a família sacerdotal traz a palavra para os seus filhos, traz o princípio, traz a aliança, traz a adoração, a oração, a fé. Manter viva, Deus disse, vocês têm que manter vivas as palavras dessa lei. É a tradição oral, onde se passava a palavra de Deus de pai para filho, de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. Manter a palavra viva, transferida de geração em geração. E isso é muito importante, porque o evangelho que os pais transmitem aos filhos, e os filhos transmitem as sucessões, as gerações sucessivas. E isso era, por exemplo, a Páscoa. Qual foi o propósito da Páscoa? O propósito da Páscoa era esse. O propósito da Páscoa é, vocês estão começando a se esquecer, então vem a celebração da Páscoa. E qual é o propósito? O propósito é lembrar vocês que Deus tirou vocês do Egito com poder, com milagre. Lembrem-se disso. E sabe o que nós fazemos? Sabe como nós nos lembramos? Quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quando estamos aqui no domingo celebrando a ceia, estamos dizendo, lembrem-se, não se esqueçam, Ele deu a sua vida por nós na cruz. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está vivo. Ele reina. Aleluia. A ceia do Senhor é para nós esse memorial, é para que a gente mantenha viva a chama, a gente mantenha viva a fé, a cruz, o Calvário. É constantemente lembrado pela igreja. A gente celebra a ceia uma vez por mês, mas a ceia devia ser celebrada sempre. Na França, a igreja que nós fomos durante 4, 5 anos seguidos, uma igreja francesa, eles celebravam a ceia todos os domingos. Todos os domingos eles celebravam a ceia. Era parte da liturgia, do culto. E eu achei isso maravilhoso. Maravilhoso. Porque é uma forma de nos lembrarmos do que Ele fez por nós, de não nos esquecermos do que Jesus fez. Hoje os pais cristãos, admitem que seus filhos participem de festas, Halloween.
alegando ser algo inocente. Aí tem uma situação, claro, Halloween, há uma história por detrás do Halloween, de que também foi uma festa incorporada pela igreja cristã, digamos, incorporada, por isso se tornou Halloween, dia de todos os santos, mas na verdade foi uma forma de incorporar uma festa, numa cultura, uma festa que ao mesmo tempo admite, tem desenhos diabólicos, figuras diabólicas, bruxas, feiticeiras e a violência. Sempre o Halloween está ligado à violência, sim ou não? Sangue para todo lado, o homem da motosserra, o Jack, o estripador, sei lá, coisas assim. Então sempre está ligado à violência. Para que precisamos que os nossos filhos participem disso? Para que dizer, isso não tem nada demais? Ele precisa saber nada. Isso ele não precisa saber. Isso ele não precisa disso. Mas admitem que seus filhos vejam desenhos diabólicos. Que quando você faz isso, você está entregando ao mundo, pior, aos demônios. Você está negando o seu filho a Deus. Seu filho vem arrastado para a igreja, glória a Deus que vem arrastado. Eu já fui arrastado para a igreja. Hoje eu estou aqui. Certo? Queria ir, não queria, mas vai, meu filho. Aqui é o seguinte, eu tranco a porta e todo mundo para a igreja. E leia comigo Levítico, capítulo 22. Levíticos capítulo 22, versículo 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo dele deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que seguem, prostituindo-se com Moloque. Com Moloque. Moloque era um deus midianita. E como o Senhor está falando a Moisés, provavelmente ele estava falando porque o povo estava fazendo isso. Porque gente do povo estava sacrificando a um deus estrangeiro, seus filhos. Você pode entender uma coisa dessa? O povo estava sendo contaminado pelos costumes pagãos, ao ponto de chegar ao ponto de sacrificar seus filhos. Deus estava impressionado com o nível de falta de entendimento e de perversidade do seu próprio povo. Não há inocência em muitas coisas desse mundo. Não há inocência. Ponha isso na sua cabeça. Não há inocência em nada. O mundo está contaminado. E se nós permitirmos que de alguma maneira os nossos filhos recebam essa influência, vai ser uma luta muito grande. Agora, você não pode tirar os seus filhos do mundo. E aí é onde eu quero trazer um equilíbrio aqui. Eu fui uma vez à casa de um pastor, e ele tem 3 filhos, adolescentes. E eu estava lá, e a gente tomou um café, eu ia pregar à noite, cheguei antes, e aí eu disse: pastor, você tem aí a senha da internet? Não tenho internet aqui em casa. Eu falei assim: sério, pastor? Aí os meninos ficaram me olhando assim. Aí eu falei: sério? Mas não quero que meus filhos vejam a internet. Eu não quero que meus filhos tenham contato com a internet, vejam a internet. Eu fiquei quieto. Os meninos estavam ali, deixei passar. Quando estávamos sozinhos, eu disse: pastor, não é assim. Não é assim. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa: seus filhos vão achar a internet em qualquer lugar que eles forem. Na padaria, na farmácia, no parque, qualquer lugar. Não é assim. Você tem que ensinar eles a usar a internet. É assim que você tem que fazer. Sim ou não, irmãos?
É isso que você tem que fazer. Estou falando sobre família. Quando meus filhos eram adolescentes, estava o auge dos videogames aí, dos videogames de cartucho, né? Não me lembro mais como é que era. Hã? Não, Atari é da sua idade, Marcelo. Atari é de você. Não. Era PlayStation. Da sua e da nossa, né? Da nossa. E eles queriam. E tinha muita gente que dizia assim, não, mas isso aí é do diabo. Tem muito jogo de feitiçaria, de guerra, de violência. Eu disse, eu vou comprar e vou ensinar os meus filhos a usar o videogame. Aí naquela época você ia lá numa locadora, sim ou não? Alugar. E eu levava eles e olha, isso aqui não é bom para você, isso aqui não vai fazer bem para você. Aí meu filho dizia, o Gabriel era pequenininho, dizia, isso aqui não é de Deus, né, pai? Não é, filho, não é de Deus. Né? Brinca. E eles aprenderam a ponto de chegarem a ir sozinhos, qualquer momento, e alugar uma fita, e eu sabia que eles não iam trazer coisas terríveis para casa. Quando nós viemos de Guatemala, a Elisa tinha uma coleção de Barbies, porque ela ganhou um monte de Barbie, o apóstolo Dario, o apóstolo Norton, iam para os Estados Unidos, traziam Barbie de um jeito, Barbie de outra, Barbie toda, sabe, essas Barbie tem por aí, né? Aí chegamos aqui, estava no auge, que a Barbie é do diabo, quem fez a Barbie fez pacto com o demônio, a Barbie está endemoniada, Aí eu peguei as Barbies da Elisa e falei, filha, vem cá, vamos fazer uma libertação nas Barbies. E nós começamos a orar. Fizemos um culto de libertação das Barbies. Libertamos todas, tinha demônio, até demônio. Em nome de Jesus, Barbie livre, Barbie de bicicleta livre, Barbie não sei o que, todo livre. Sim ou não? O diabo, quer dizer, deram para o diabo agora dele? Não, eles deram para ele, eu tomo dele de volta. Sim ou não, irmãos? Então não é nada do diabo. Ele é um usurpador. Liberamos as Barbies, foram abençoadas aquelas Barbies. Elas vinham no culto, de vez em quando vinha várias delas no culto. Quer dizer, minha filha trazia, né? Mas então já ouvia o culto, participava do louvor, sentadinha na cadeira. Abençoadas. Não tem nada de demônio. Mas essas coisas é que não pode acontecer, entende? Esse tipo de erro, que adianta a gente fazer isso e não estar ensinando a palavra, orando, ministrando, exercendo o sacerdócio. Esses dias tinha uma mãe cristã, eu sou cristã, eu vou na igreja, mas eu não vejo nada demais que a minha filha participe do Halloween. Isso aqui. Você ainda dá um péssimo testemunho. Não, princípio do discipulado familiar é o sacerdócio na família. Isso está em Salmo 78, de 1 a 7. Salmo 78, de 1 a 7, diz assim: povo meu, escute o meu ensino, inclina os teus ouvidos para o que eu tenho que dizer. Em parábolas abrirei minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Eles serão uma geração obediente, fiel aos mandamentos do Senhor. Porque você foi sacerdote. Você é homem, você é mulher também. Né? Porque passava a palavra de geração em geração. Lembrem que não existem lugares, nessa época, não existiam lugares de culto, não existia nem sinagoga, nem templo. A coisa acontecia em casa, dentro de casa. O exemplo foi e continua sendo o cerne da educação. Não era a santidade apenas do sacerdote, era a santidade da família.
o sacerdote é exercido quando as famílias se tornam um centro da propagação do Evangelho. O que acontece nas casas, o que acontece dentro das casas. Louvado seja Deus. Quando a gente vê Atos, por exemplo, Atos 2, a gente vê que as coisas aconteciam dentro das casas, sim ou não? Eles oravam, eles repartiam pão, eles abençoavam uns aos outros, havia paz, havia alegria, e eles se fundamentavam na doutrina dos apóstolos, que era a mensagem de Cristo, que era o Evangelho de Cristo. Podemos entender que os tempos de crise, de fé, presta atenção, tempos de crise de fé também são tempos de crise familiar. E será caracterizado pela revolta dos filhos, da revolta dos filhos contra os seus pais e diretamente ou indiretamente contra Deus. É um sinônimo da revolta de um filho com Deus, é a revolta do filho com os pais. Falta de sacerdócio. Falta de sacerdócio. Em Efésios, no capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, de 1 a 4. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, não de Paulo Freire. Do Senhor. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que se deixa de fazer quando se negligencia o sacerdócio, porque essa é a função do sacerdócio, de instruir o povo no conselho do Senhor, é isso. O sacerdócio é o exercício do poder de Deus, é o exercício da palavra de Deus, da oração, da fé. Então, o sacerdócio não é só para homens. Muitas mulheres exerceram o sacerdócio, exercem o sacerdócio hoje, sabia? Exercem. Paulo, você lembra do apóstolo Paulo? Paulo escreve a Timóteo e diz assim: eu quero lembrar você, Timóteo, da fé não fingida, que foi ensinada por você pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. Quem exerceu o sacerdócio sobre a vida de Timóteo foram duas mulheres, sua mãe e sua avó, porque o pai de Timóteo era grego. Inclusive, quando Paulo começou a trabalhar com Paulo circuncidou a Timóteo, que ele ainda não era circuncidado, porque seu pai era grego. Agora, quem exerceu o sacerdócio na vida de Timóteo foi sua mãe e a sua avó. Muitas mulheres hoje, elas, infelizmente, têm que exercer o sacerdócio em sua casa, porque seus maridos não são cristãos, ou não estão mais, enfim, muitas mulheres também têm que exercer o sacerdócio. Eu quero terminar falando sobre essa família sacerdotal. A família, irmãos, tem que cumprir o seu chamado. Ser uma família sacerdotal significa cumprir a missão de Deus nessa terra. Nós não podemos nos calar diante da situação que estamos vivendo. Ensina a criança. Esse é o nosso slogan com as nossas crianças. Ensina a criança. Isso está em Gênesis, isso está em Êxodo. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Presta atenção. Esse é um compromisso, um sacerdócio presente, que estabelece um futuro. Ensina a criança e lá na frente, algo vai acontecer na vida dela. Algo vai acontecer na vida dela. Aleluia. Esse povo está levantando porque vão se batizar hoje. Aleluia. Uma missão sacerdotal que não é só para a igreja, mas também para a família. Estou deixando muitos bens para meus filhos, não estou falando de mim. Estou deixando muitos bens para os meus filhos. Estou garantindo o futuro deles. Mas e o caminho que eles estão trilhando? Para onde os levará? Esse é para onde os levará? O caminho que eles estão trilhando? Se esse caminho não for Jesus,
pode ter o que quiserem. Tem tudo. Quem não tem, tem nada. Né? Então, o caminho é Jesus. Não é só ir à igreja. Eu deixei aos meus filhos uma herança sacerdotal. O André, meu filho, foi conosco para Belém do Pará. Ele foi convidado pela igreja. E ele também foi um dos preletores do seminário. Né? E ele, olha, nós ficamos orgulhosos, nosso filho, viajando ao nosso lado e ministrando conosco. E eu estava sentado ouvindo. E eu fiquei muito feliz. Né? Eu agradeci a Deus, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Ele ministra, todo mundo amou ele, todo mundo quer ele para lá agora, quer ele. Aí disseram para mim, apóstolo, nós nem queremos mais que você venha, deixa ele vir. Eu falei, tem problema, ele vai, não tem problema. Apesar que eu amo ir para lá, mas não tem problema não. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Que com o tempo, ele está crescendo. Muita gente dizia, não, mas ele está aprendendo, ele está crescendo, ele cresceu muito. E pelo que eu vi na ministração que ele trouxe lá para as igrejas, eu fiquei impressionado. E todos também. Né? Mas tudo isso não tem a ver com agora. Isso vem de lá. Ensina. Ensina com a palavra de Deus. Ensina com a vida. Ensina com o exemplo. Ensina. Então, irmãos, eu quero aproveitar esse momento, já que nós hoje temos esse tempo tão especial de batismo. Quero que você fique em pé no seu lugar.